Uso de cal virgem como, né, dentro de tanque, para fazer correção de pH. Puf, faz oscilação de pH muito rápido. Uso de calcário agrícola, ele demora um pouquinho mais, ele faz essa liberação mais lentamente, oscila o pH mais lentamente e para o desempenho do peixe, isso é muito bom. Não é a mesma coisa usar cal virgem, usar calcário agrícola. Não é. Os dois são fontes de calcário, né? Os dois vão nos ajudar a dar o objetivo que a gente quer ali para dentro do tanque, mas com velocidade ou com resultados diferentes. Então, priorize sempre fazer uso de calcário agrícola para fazer correção de pH de água de tanque de peixe. Combinado? Isso quando você tem o peixe ali dentro, quando você tem está fazendo esse equilíbrio, essa manutenção do pH ao longo do ciclo de produção. E aí, isso traz um grande benefício de não estressar o peixe, né? Se a oscilação de parâmetro de qualidade de água não é tão brusca, o peixe não vai se estressar, ele vai continuar consumindo a ração na quantidade que ele está consumindo, ele vai continuar tendo o aproveitamento dos nutrientes dessa ração, consequentemente tendo uma boa conversão alimentar, isso é benéfico para a tua lucratividade. Agora, além disso, qual que é a outra coisa que a gente precisa ficar ligada em relação ao uso de calcário e ao uso de cal virgem? Lembra quando eu falei no início dessa live que não é só fonte de cálcio e fonte de magnésio que vão me ajudar a dar estabilidade ou arrumar o pH. Eu quero manter o meu pH em 7, por exemplo. Não é só a quantidade de sais minerais dentro da água, tá? Tem outros fatores que fazem isso, que fazem esse pH também oscilar para mais ou para menos. Então, vou citar alguns deles aqui. Quantidade de respiração. Então, eu não tenho peixe respirando dentro do tanque, eu não tenho matéria orgânica usando oxigênio dentro do tanque, eu não tenho fitoplâncton usando o oxigênio dentro do tanque no período noturno. Então, essas são algumas das coisas aí que vão fazer essa oscilação de pH também acontecer. Outra coisa que pode acontecer, eu ter uma quantidade de gás carbônico sendo liberada dentro do tanque, porque a quantidade de oxigênio e de gás carbônico influenciam na oscilação de pH. E o gás carbônico vem de onde? Vem do processo respiratório. Então, toda vez que a gente está inspirando, você, ser humano, você inspira oxigênio, esse oxigênio entra dentro do teu metabolismo, leva oxigênio para a tua corrente sanguínea e o que sobra, né, ou depois de ter utilizado esse oxigênio, vai ter um resíduo. Esse resíduo é o gás carbônico. E aí libera. Quando você faz assim, você está liberando o gás carbônico para o meio ambiente. O peixe faz a mesma coisa, o fitoplâncton faz a mesma coisa, e a matéria orgânica, quando está passando pelo processo de decomposição, também libera gás carbônico. Então, o tempo todo tem liberação de oxigênio e liberação de gás carbônico dentro do seu tanque de peixe, e consumo de oxigênio também. Isso faz com que o pH oscile. Então, sabendo disso, o que eu vejo muita gente fazendo? Ficando viciada em usar calcário. Eu vejo muita gente viciada em usar calcário. Entra ciclo, sai ciclo, calcário, 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 porque o calcário é o nosso insumo mais barato na piscicultura, né? Calcário e sal. Outro dia eu ouvi alguém falando, calcário e sal resolve tudo, e dele tacar calcário, dele tacar sal dentro do tanque. Gente, para de fazer isso. Sabe por quê? Porque mesmo que seja o nosso insumo mais barato, mesmo que você esteja pensando só em fazer equilíbrio de pH, vários outros fatores acontecem em consequência de quando você está jogando muito mineral dentro do tanque. Um deles, por exemplo, é aumentar a quantidade de fitoplâncton, que isso é muito prejudicial para o seu tanque, mas muito. E quanto maior é a quantidade de calcário que você joga dentro do tanque,
maior é a quantidade de fitoplâncton que vai ser produzida dentro do teu tanque. Isso é ruim por quê? Porque, primeiro, você está usando calcário desnecessariamente. Principalmente se você está sempre medindo o teu pH de manhã. Se você mede o pH do seu tanque de peixe só de manhã e você faz correção de pH baseado só no resultado do pH que você tirou pela manhã, você provavelmente está fazendo calcareamento desnecessariamente dentro do seu tanque. Porque, como eu bem falei aqui, o pH ele oscila de acordo com a quantidade de gás carbônico e de oxigênio que a gente tem dentro da água também, não só de minerais. E ao longo do dia, essa quantidade de gás carbônico e de oxigênio, ela oscila em função da respiração dos micro-organismos e do próprio peixe que está ali dentro do tanque. Com isso, se você só mede o pH de manhã e vai lá e mete calcário dentro do tanque, você corre muito risco de ter, em algum momento do dia, que possivelmente vai ser no final do dia, um pH tão alto a ponto de causar mortalidade do peixe, não porque o pH está alto, porque você tem uma matéria orgânica em excesso dentro do tanque, tem compostos nitrogenados em excesso dentro do tanque, e aí o nível, a concentração de toxicidez desses compostos nitrogenados com pH alto leva o teu peixe à mortalidade. Então, quando eu vejo gente falando pH, calcário e sal resolve tudo na piscicultura, eu já sei que essa pessoa que fala isso não sabe nada de comportamento de água, não sabe nada de bioquímica de água, não sabe nada de parâmetros de qualidade de água e o quanto isso influencia negativamente no desempenho do peixe. Porque se você ainda não colocou na tua cabeça que para você ter um faturamento mais alto, se você ainda não colocou na tua cabeça que para ter uma lucratividade mais alta, você precisa fazer com que o peixe aproveite melhor o que você está dando de comer para ele, para que ele ganhe peso eficientemente, você ainda está fazendo errado e, infelizmente, você não vai conseguir ter um faturamento de R$ 125 mil.